Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 4. Enquanto você localiza, primeiro quero justificar meu atraso, porque com a situação da chuva, uma das fases do bairro, no bairro são duas fases, uma das fases do bairro caiu e meu portão não abria. Aí você me pergunta, por que você não abre o manual, descocha lá e abre? Porque hoje eu descobri que aonde você vai abrir o manual, alguém soldou lá e o negócio não abre. Ou seja, o dia que acaba a energia elétrica, ninguém sai. E aí aquele negócio não vai, não abre, eu mandei uma mensagem para o pastor Rogério, falei, vou atrasar um pouquinho. Aí agora, 7h40, o portão decidiu abrir sozinho. Eu já tinha chamado o tal do Uber, não tinha, 99 não tinha, liguei para o meu irmão, falei, socorre eu aqui, que eu tenho que ir lá. Aí abriu, e aí por isso eu cheguei atrasado, então eu quero te pedir perdão por isso. Quero agradecer o convite, pastor Rogério, líderes dos jovens, pastor Aurélio, pastora Diva, pela confiança. Romanos capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 17 deste texto. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus Pai, no nome de Jesus, entramos na Tua presença nesse momento. Eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, para que eu seja o canal da Tua palavra nessa noite. Fala com o Teu povo aquilo que eles precisam, revela o Teu querer e a Tua vontade. Fala em nossos corações, porque precisamos ouvir Tua voz. É o que suplicamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Senta aí por um momento. Romanos, capítulo 4, é um texto que vai trazer a figura de um homem importante chamado Abraão e vai trazer também como subtema a justificação pela fé. Mas para entender capítulo 4, nós precisamos entender o motivo pelo qual Romanos foi escrito. Romanos é um livro que foi escrito com duas vertentes principais. A primeira delas, pregar o evangelho da salvação. Ou seja, instruir os romanos, a igreja de Roma, de que a salvação vem pelo poder da obra de Jesus Cristo. Então, esse era o foco do livro de Romanos. Mas Romanos tinha como um segundo foco a justificação pela fé. E nessa noite eu quero falar com você, todos nós que estamos aqui, do poder que tem a fé. Quando você lê capítulo de número 4, você vai ver que um homem é citado nesse texto, e esse homem é Abraão. Todas as vezes que ouvimos falar de Abraão, logo nos vem à memória a reflexão de um homem de fé. Todas as vezes que eu ouço falar homem de fé, eu ligo a Abraão. Por quê? Porque Abraão foi um homem que exerceu a sua fé e Deus o abençoou. Mas, para entendermos todo esse imbróglio, eu quero te fazer refletir que Abraão conquistou o que conquistou e foi o que foi, conforme diz Romanos capítulo 4, não pelas suas obras. O texto vai dizer que não é pelas nossas obras que nós somos abençoados ou não. Porque se Deus usasse esse critério de obras para abençoar, para salvar, para justificar uma pessoa ou não, aquela pessoa que tinha mais posses, mais forças, mais propriedades, seria mais abençoada. E aquela que não tem, não seria tão abençoada. Logo, Deus seria injusto. Então,
Romanos capítulo 4, o texto vai dizer que Abraão foi abençoado não pelas suas obras, não por aquilo que ele fez, não pela sua importância. Abraão foi abençoado porque Abraão exerceu a sua fé. O que eu quero te fazer entender nessa noite, e se você entender isso, a gente já sai daqui muito feliz, o que vai te fazer vencer na vida, o que vai te fazer alcançar o que você almeja, não é as suas obras, não é propriamente quem você é, não é propriamente o que você faz, mas é em quem você acredita e no que você acredita. Isso vai te fazer chegar aonde você precisa. Mas Romanos também era uma carta que levava a discussão sobre a necessidade da circuncisão ou da incircuncisão. Uma das características básicas do livro de Romanos era a possibilidade do apóstolo Paulo fazer a união entre gentios e judeus, porque havia uma discussão imensa sobre se gentios poderiam ser alcançados pela graça de Deus. Mas aí no texto, se você ler o capítulo 4 todo, você vai ver que o texto trata da história da fé de Abraão. Todas as vezes que eu falo de Abraão, logo nos remete à situação de Abraão, quando Deus abençoou a sua mulher e lá ela teve um filho da promessa, como todos bem sabemos. Mas eu quero te fazer entender que o milagre que Abraão recebeu vai muito mais além do que um simples milagre. Aquilo que Abraão recebeu foi um exercício da fé. A promessa de Deus para Abraão era: eu vou te dar um filho. No alto da tua velhice? Mas eu vou te dar. Mas Deus, as circunstâncias alheias, as circunstâncias em volta são alheias à possibilidade do milagre. Deus prometeu? Prometeu, então eu vou acreditar. Nessa noite eu estou aqui para lhe dizer, meu irmão, que se você ficar olhando para as circunstâncias alheias da vida, você nunca vai conseguir viver o que Deus espera e planeja para você viver, para você alcançar. Eu repito o que eu te disse, você precisa colocar sua fé em prática. Mas eu sou velho, não dá... Não tem como, não tem não, mas Deus falou, eu vou acreditar. Tem como? Não, se a gente parar para pensar, 99 anos, 100 anos, não dá, não se gera tão quanto poderia. Não, mas eu vou acreditar no que Deus falou. A dificuldade da natureza humana é conseguir acreditar naquilo que ela não está vendo. A fé é esse impulso, a fé é essa combustão, a fé é o mecanismo que te faz acreditar quando tudo em volta diz que não. A fé é esse instrumento que Deus nos deu para entender que a vontade é dele, a hora é dele, o plano é dele, o jeito é dele, e se você acreditar na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, vai acontecer na sua vida, porque o Deus que vivifica os mortos tem poder de chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Mas você vai me dizer, talvez você venha com mais um daqueles sermões prontos de graça, de bênção. Não. Eu sei que o Evangelho é o Evangelho da salvação. Eu sei que o Evangelho é o Evangelho da renúncia. Eu sei que o Evangelho é um Evangelho que nos diz, olha, você quer me seguir, renuncia tudo e vem embora. Ou seja,
Eu não estou trazendo para você que a vida vai ser fácil. Eu não estou trazendo para você que o evangelho é esse que a gente vê por aí, desse evangelho que Deus vai fazer, Deus vai te dar e você pode ficar em paz, sossegado, esperando as coisas acontecerem. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu entendo perfeitamente que o evangelho principal, a pregação do evangelho, precisa ser a salvação, mas eu também entendo que Jesus Cristo se preocupa com a sua qualidade de vida. Você pode não concordar comigo, mas eu vou te convencer. Evangelho de João, capítulo de número 6. Lá você vai ver um texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquele texto, note que Jesus, depois de pregar, disse, palavras minhas, porque não que o texto diga propriamente assim, mas é para você entender onde eu quero chegar. Esse povo está tudo aqui, andou com a gente a noite toda, e ficou com a gente aqui, eu preguei, ensinei esse povo, como é que eu vou liberar esse povo sem comer? Você concorda comigo que se Jesus tivesse preocupado apenas com a questão da salvação propriamente dita, o que Jesus dizia para aquele povo? Tchau, vai com Deus, o espírito de vocês já está alimentado, vai, cada um toca a sua vida e resolve para ver o que dá. Poderia ser isso, não poderia? Se Jesus estivesse preocupado apenas com essa questão, ele diria, agora cada um resolve aí, vai na casa do um, vai na casa do outro e vê o que vocês conseguem. Não. Jesus falou assim, o que nós vamos fazer? Aí os discípulos dizem, olha, se for comprar comida para esse povo todo aqui, vai faltar dinheiro. Aí você sabe da história, tinha um rapazinho lá e Jesus fala, vai lá, pega os negócios dos pãozinhos, os peixinhos do menino e traz aqui que nós vamos fazer um milagre. Se Jesus estivesse apenas preocupado com as questões espirituais da vida, Jesus não tinha se preocupado em alimentar o corpo daquele povo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus está preocupado sim em salvar tua alma, em ganhar tua família, mas Jesus também quer que você tenha uma vida de graça, de bênção e de milagres. Eu e você precisamos viver o sobrenatural na nossa vida, e nós vamos viver tudo isso quando nós começamos a colocar nossa fé em prática, em ação, em desenvolvimento. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, conhece também a história, bastante conhecida, sabe ali do cego de nascença. Mais uma vez eu quero te fazer entender que se Jesus estivesse preocupado apenas com as questões espirituais, para que Jesus ia curar aquele rapaz? Faça uma análise um pouco mais profunda comigo. Você sabe da história da cura dos 10 leprosos, por exemplo? A cura dos 10 leprosos, eu pregava isso numa das quartas-feiras no culto de ensinamento na igreja. A cura dos 10 leprosos, ela não é só uma questão de cura física, mas ela é uma reinserção à sociedade. Você sabe da história que o leproso não podia participar da sociedade, Jesus foi lá e curou. Maravilha, mas Jesus só curou o corpo deles? Não, Jesus trouxe de volta a dignidade para aquele povo. Então eu quero te fazer entender, meu irmão, que a fé, ela vai te fazer caminhar, você vai crescer na sua vida espiritual, você vai alcançar graças de Deus, mas você precisa receber as bênçãos de Deus através da fé. Você precisa ter qualidade de vida através da fé. Você pode ter saúde através da fé. A fé te impulsiona a viver o que você nunca viveu na vida, mas a sua fé precisa ser uma fé dinâmica. Era isso que Paulo estava falando aos romanos. Abraão foi abençoado. Abraão foi um homem extraordinário, porque Abraão acreditava em Deus. Conta-se a história de um dono de farmácia, muito importante. E um dia chega um menino, de 8, 9 anos mais ou menos, com uma receita.
e disse para o dono da farmácia: minha mãe mandou eu comprar esse medicamento aqui. Só que a farmácia já estava fechando, já era hora de ir embora. Aquele homem já queria ir embora, nervoso, eu preciso ir embora, mas está chegando, o menino chegou aí, coitado do menino precisa de um remédio, eu vou ajudar ele. Só que naquela correria, naquela vontade de ir embora, aquele farmacêutico que não confiava muito em Deus, não acreditava muito em Deus, não estava muito aí preocupado com Deus, não. Aquele farmacêutico, naquela correria da vida, vai lá, pega uma caixa de remédio e entrega para o menino. Ele abaixa as portas da farmácia e, quando entra no carro, dá um start na cabeça dele e ele percebe que entregou o remédio errado. Quando aquele homem que botou a receita no bolso, porque estava com pressa, queria ir embora, botou ali no bolso, que foi para entrar no carro, olhou, viu que o medicamento que ele entregou para o menino seria o efeito ao contrário daquilo que aquele menino precisava. Naquele momento, aquele homem que comumente chamamos de ateu, denominamos de ateu, aquele homem passa um filme na cabeça dele. Agora acabou. Eu vou perder minha farmácia, eu vou perder meu registro, eu vou ser processado criminalmente, agora minha vida acabou. Por um start, não sei, algo que veio nele, ele dobra o joelho e fala: Deus, se o Senhor existe, faça alguma coisa por mim, porque eu estou acabado. Naquele instante que o homem dobra o joelho ali, ele sente um tapa nas costas. Quando ele olha para trás ao menino, o menino vira para ele e fala: não fica bravo comigo não, mas eu estava indo embora, o remédio quebrou. No que é que nós estamos acreditando, gente? Às vezes a gente fica preocupado com tantas outras coisas, com tantas atribuições, e esquece que o fundamento da vida cristã é ainda acreditar. Que para você alcançar algo para a sua vida, primeiro você precisa crer. Porque se você não acreditar, infelizmente, nós estamos aqui perdendo tempo. Se a fé para você não é uma fé dinâmica, se a fé para mim e para você não é uma fé de resultado, meu irmão, nós estamos aqui batendo cartão, cumprindo tabela e perdendo tempo. Mas quando nós acreditamos, confiamos, depositamos a nossa fé em Deus, a nossa vida é outra, a nossa situação é outra. Porque você está me prometendo que tudo vai dar certo? Não, mas eu estou te dizendo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que eu estou lhe dizendo é que nas adversidades, nas dificuldades da vida, em todas elas, a mão de Deus estará estendida com você. Mas aí Romanos capítulo 4, versículo 17, parte B do texto. É importante fazermos essa análise, porque o texto começa fazendo a análise de Abraão e diz: a saber, aqui o autor coloca uma vírgula, uma pausa. Deus. Mas qual Deus?
Estaria o autor falando dos deuses gregos da mitologia? Estaria o autor falando de deuses romanos, Aurora, Vênus, deuses gregos, Poseidon? O autor vai dizer, não. Eu estou falando do Deus que vivifica os mortos. Eu não estou falando de qualquer Deus. Eu estou falando do Deus que tem poder de trazer à vida aquilo que está morto. Eu estou falando do Deus que tem poder e que venceu a morte. Eu estou falando de um Deus que é poderoso. Eu estou falando de um Deus que é grande. Nessa noite eu preciso te dizer, meu irmão, eu preciso te dizer, minha irmã, o seu Deus é maior do que você imagina. O seu Deus é maior do que essas adversidades, do que essas situações que nós estamos vivendo, porque não é qualquer Deus, é o Deus que dá vida para quem está morto. Ezequiel capítulo 37, você sabe da história? Na visão, o profeta pergunta: esses ossos podem ter vida? Deus pergunta perdão para o profeta: esses ossos podem ter vida? Se o senhor quiser, pode. É só o senhor querer. Se o senhor quiser, pode. E Deus fala, então, profetiza. Meu irmão, a fé te faz atingir o inatingível, alcançar o inalcançável. É através da fé. Evangelho de João, capítulo 11, você sabe da história também, conta a passagem de Jesus com Lázaro. Né? Capítulo 11, logo nos primeiros versículos. Essa mensagem é uma mensagem que me chama muita atenção, porque eu me lembro que na infância, nessa passagem, numa representação teatral, fui Jesus. Aí eu fiquei ligadão nela. E nessa representação teatral, você vai ver lá no texto, irmão José, que Jesus tinha 13 falas, irmã Eliane. Eu tinha que decorar as 13 falas de Jesus. Tudo escalonado, bonitinho. Eu era novinho, tinha uns 8, 9 anos. Aí disse que eu era Jesus. Falei, então, vamos embora. Sou Jesus? Agora eu sou Jesus. Fecha um negócio aqui, vamos lá. Mas aí, esse texto me chama muita atenção, guardou, né, gravou na minha memória, mas no capítulo de número 11, você vai ver que Jesus movimenta a fé de Marta e de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ela chega e fala para Jesus, isso é interpretação minha, não que o texto diga isso, por favor. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, não tinha acontecido isso. Se o Senhor tivesse chegado na hora, não tinha acontecido isso. Se o Senhor tivesse vindo antes, não tinha acontecido o que aconteceu. Era o que Jesus tinha ouvido. Mas aí Jesus falou, filha, não faz isso não. O negócio é comigo aqui, fique em paz. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sei, meu irmão, que nós vivemos numa geração fast food, que o negócio tem que ser para ontem. Eu sei que você pede hoje e queria receber ontem. Eu sei que você está orando e não está recebendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Alimenta a tua fé, continua acreditando, mesmo que o cenário te diga que não, o Deus que vivifica os mortos tem poder de trazer existência, de trazer para o mundo material aquilo que ainda não existe, se você movimentar a sua fé.
Eu caminho para o final. Não sei nem se eu estou atrasado, mas se tiver, vocês dão um toque. Tá? Mas eu caminho para o final para lhe dizer duas coisas. Fique tranquilo. Porque o que está morto, Deus pode ressuscitar. O que não tem mais vida, Ele dá a vida outra vez. O que já está acabado, Ele pode reabrir. É sua fé. E se não existe ainda, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Mas você precisa acreditar. Por fim, agora é de verdade, eu te conto, os irmãos da congregação do IP já ouviram isso, acho que mais de uma vez, não sei se já disse aqui, mas logo na caminhada cristã, eu ouvi essa história e achei inusitado. Conta a história de que um menino, numa comunidade no nordeste do país, estava vivendo um período de seca, muita seca. Já não chovia, não tinha o que fazer mais, e aí um dia o pastor convoca os irmãos e fala, bom, pois bem, não tem o que fazer? Não, vamos falar com Deus. Tem, mas não tem o que fazer? Não tem. Quem manda a chuva? Deus. Vamos falar com Deus então, Deus pode ajudar a gente. E o pastor convoca às 3h da tarde, aquele sol escaldante, 3h da tarde, o pastor convoca a igreja para dobrar os joelhos e falar com Deus. Atendendo a convocação, os irmãos vão à igreja, mas às 3h05 chega um menino, um garoto. Só que aquele garoto chega na igreja atrasado, mas ele vem com um guarda-chuva na mão. O pastor pergunta para ele, rapaz, o que você está fazendo com esse guarda-chuva? O menino vira para o pastor e fala, o senhor mandou a gente vir orar para chover, eu já estou preparado para a hora que a chuva descer. Eu estou vendo chuva? Não! Tem nuvem de chuva? Não, mas eu acredito que se eu falar com Deus, Deus é poderoso para estender as mãos e fazer alguma coisa pela minha vida. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem duas ferramentas importantes na sua vida. A oração e a fé. Quando você junta as duas, não tem quem possa impedir o agir de Deus na sua vida. Se tiver fé, prepara o guarda-chuva. Eu sei que você não está vendo, mas prepara o guarda-chuva. Eu sei que você entrou aqui hoje e disse, não dá, mas prepara o guarda-chuva teu. Porque Deus faz o que ninguém mais pode fazer. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Boa é a palavra de Deus e digna de toda aceitação. Eu não sei os irmãos, mas o meu guarda-chuva já está preparado. Eu vou para casa crendo na chuva de milagres a qual Deus falou conosco nesta noite. Deus continue abençoando a vida do presbítero Rob, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade. E quero aqui externar a minha gratidão, toda a igreja, pastor Aurélio, pastora Diva, por nos permitir a confiança de poder somar juntamente ao pastor Rogério e toda a sua casa com o trabalho de liderança nos jovens, irmãos. Que Deus continue abençoando também cada um dos jovens que esteve aqui nesta noite e que possamos ir para nossas casas abençoados, levando esta palavra dentro dos nossos corações.
Deus abençoe, pastor. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança no nome de Jesus. Damos graça ao nosso Deus por mais essa boa palavra. A coisa é séria mesmo, né? Já falei aqui um dia, de um irmão, estava pregando, meu pai estava pregando, um presbítero da igreja pregando e tal, e fez no final da pregação, fez o apelo para o pessoal aceitar Jesus como Salvador, quem queria. Teve algumas pessoas que aceitaram Jesus, na pregação que ele fez. Aí acabou o culto, ele estava num canto assim, esperou todo mundo ir embora, chamou o pastor e disse: pastor, eu queria pedir uma oração. Pastor, qual é o motivo? Falou que eu não tenho certeza da minha salvação. Mas você não pregou aqui, irmão? Você não pregou bonito para nós aqui? Você falou bonito, Jesus até salvou gente aí. Não, mas eu tenho que confessar, eu preguei, mas eu não acredito não. Que eu vou ser salvo, eu não acredito. Então, que a gente possa realmente exercer a fé que a gente tem. E essa foi a palavra que Deus mandou aí, não foi? Acreditar. Quanta decepção nós temos tido agora nessa pandemia. Quanta gente está nos vendo agora em casa, podia estar na igreja, mas não vem, com medo da pandemia. Na igreja, se fosse no outro canto eu até ia falar, mas na igreja o cara tem medo de vir, porque vai pegar coronavírus, aí tem que matar uma criatura dessa. Francamente, deve ser muito ruim, não? É ou não é? Fala para mim. É ou não é? Ou você também está aqui, mas meio sem saber o que está fazendo aqui? Então, que Deus nos ajude, porque é muito mais do que você imagina. A turma que fala que acredita em Deus, mas na hora H, nega fogo. Né? Para que nós possamos ser essa bênção que a palavra de Deus falou aqui hoje. Amém, pessoal? Muito bem, vamos de pé, já estamos indo. Nós vamos fazer aqui uma oração para ir embora e também para o pedido que tem aqui. A irmã Fabiana, diaconisa, está doente, não está conosco, está enferma. E vamos apresentar também o pai do missionário, o Lucas. O Lucas é o marido da Eva. O pai dele chama Sérgio, está lá na Argentina e está doente, e doença grave. Então, nós vamos pedir aqui a bênção de Deus, não é? Irmão Maurício, vem cá, Maurício. Essa moça é casada com você? Não? Vem cá, você vai vir orar aqui para Deus levar todo mundo em paz e já pedir a bênção de Deus para esse pessoal que nós já falamos. E, pastor Zé Martins, com a bênção apostólica. Deus dê a você um bom retorno no nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Deus falou grandemente conosco nesta noite. Deus é bom, justo e fiel. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso, santo, justo e fiel. Oh, Senhor, eu te louvo nesta noite, Pai, por ter falado grandemente conosco, Senhor. Oh, Papai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, aleluia, por ter feito presente em nosso meio, Pai, e enchido, Senhor, os nossos vasos de azeite. Agora, Senhor, olha, Senhor, pelo teu servo, Pai. Oh, Senhor, lá distante, Senhor, eu não sei a condição dele, mas Tu sabes, Pai. Oh, Senhor, nesse momento, Senhor, faz uma visita, Pai. Oh, Senhor, aleluia, tenha, Senhor, um momento íntimo com ele e opera um milagre e maravilha, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Santo Deus, eterno Pai, nos conduz, Pai, neste momento, Pai, para as nossas casas, Senhor, em segurança, Senhor.
Oh, Senhor, nos livra, Senhor, e nos guarda de todo perigo, de todo mal. Senhor, quebra, Senhor, aleluia, neste momento, todo laço, Senhor, do inimigo contra a vida dos teus servos. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, santo e fiel. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esta gostosa e perfeita comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe todos nós e permaneça com todos. E todos digam: Amém. Deus vos abençoe. Vamos com Deus.